Boa tarde a todos. Estamos aí no mais uma quinta da CEBIC. Infelizmente, hoje nosso presidente Zé Carlos não pôde comparecer, mas realmente esse assunto, essa demanda, foi ideia dele, ele que perseguiu isso e realmente vamos ter muitas novidades de números para mostrar a todos vocês. Boa tarde, nossos colegas, boa tarde, nossa equipe de técnicos e economistas que vão participar conosco, a Ieda Vasconcelos, economista do Banco de Dados da CEBIC, Ana Maria Castelo, economista e consultora especialista em construção civil, e o Robson Gonçalves, economista e consultor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, reúne hoje 94 sindicatos, associações patronais do setor da construção, provenientes das 27 unidades da federação. Isso hoje corresponde a mais de 70 mil empresas. A CEBIC é a entidade representante do mercado imobiliário e da indústria da construção do Brasil e no exterior. Essa apresentação está aí no QR Code, já está atualizada para vocês quando acabarem poder ter e assistir com mais calma. Nós vamos, então, esse assunto é impressionante porque agora, quando a Ieda e o presidente Zé Carlos começou a estudar esses números, é que a gente tem visto aqui, após a entrega da sede da construção, a importância do setor. É um estudo inédito, nunca antes teve realmente aqui no nosso país. Essa demanda foi do nosso presidente Zé Carlos, que resultou em um aumento do PIB nacional na ordem de 32 bilhões em 3 anos, já se levando em conta os impactos diretos, indiretos e induzidos. Eu gostaria de passar primeiro para a Ieda, para começar a fazer nossa apresentação. Obrigada. Obrigada, Betinha. Quero dar boas-vindas para todos que estão aqui acompanhando mais uma quinta da CEBIC. Falar que é uma alegria tê-los aqui conosco, especialmente para falar um pouco mais sobre a importância da construção civil. Quero agradecer a Betinha por estar aqui conosco, né, nesse momento de demonstração desse trabalho. Agradecer ao presidente José Carlos por ter nos inspirado, por ter nos feito essa demanda, porque nós sabemos toda a importância do setor da construção civil no seu aspecto de produção. Todos os estudos existentes, os mais detalhados possíveis, eles nos demonstravam até então o impacto da produção do setor da construção, ou seja, quanto que o setor gera de renda, emprego, de tributos no momento em que está produzindo, quanto ele movimenta da sua cadeia produtiva, tudo isso no momento da produção. Mas conforme a Betinha falou, o presidente José Carlos, a gente tinha uma percepção de que isso não se esgotava com a entrega das chaves, que isso continua, o ciclo produtivo da construção, ele consegue gerar efeitos para frente. Mas isso não tinha sido ainda verificado em termos de números, não tinha sido estudado qual é esse real impacto. E o presidente José Carlos nos fez essa demanda e nós, do Banco de Dados da CEBIC, contratamos aí a Econit, que é uma empresa da Ana Castelo e do Robson Gonçalves, 2 economistas muito especialistas nos estudos da construção civil, e junto com a gente nós traçamos aí os parâmetros básicos para se verificar a importância. E os números, de uma forma geral, os resultados, eles conseguem nos impressionar. Isso porque, conforme o Robson vai detalhar mais para frente, a Ana também vai falar um pouco disso, a construção civil é capaz de movimentar aí 36% do valor das habitações no pós-obra num período de 3 anos. Isso aí significa muito em relação de renda e em relação a tributos também. Para fazer todo esse estudo, nós tivemos que partir de uma demanda habitacional
habitacional, depois verificar aí os valores médios dessas habitações, verificar estratificar quantas eram de padrão popular, médio e alto, depois verificar os coeficientes, os multiplicadores. O Robson vai detalhar isso muito bem, para que a gente possa apresentar aí esse real impacto. Durante a apresentação, eles vão falar, mas as perguntas podem ser direcionadas para a gente via chat, depois a gente vai responder todas elas, e reforçando o que a Betinha disse, nós vamos colocar aqui o QR Code com o estudo completo, e ele pode ser baixado, tem livre acesso, e quem não conseguir no QR Code, ele estará disponível também no site da CEBIC. Então, aí o QR Code já está aparecendo, convido a todos para baixar o estudo, porque, conforme a Betinha falou também, é um trabalho inédito em relação ao setor da construção civil. Ele contribuiu, os resultados contribuíram para mostrar o que já era senso de todos nós que militamos e trabalhamos na indústria da construção, ou seja, que o setor é essencial para o desenvolvimento da economia e consegue continuar gerando emprego e renda no pós-obra. A Ana Castelo vai nos passar aí alguns parâmetros iniciais, e depois o Robson, conforme eu falei, né, o economista também responsável pela Econit, que também trabalhou no estudo, vai detalhar. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a todos. Ana, seja bem-vinda e, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Ieda. Boa tarde, Betinha. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer à CEBIC, né, a pessoa do Zé Carlos, que infelizmente não está aqui presente, e que nos fez essa demanda, algo realmente bastante interessante, como a Ieda mencionou, né? Nós que estudamos o setor, o Robson, que estudamos o setor da construção já há bastante tempo, a gente sempre teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão, a importância do setor da construção, da cadeia produtiva da construção. No entanto, os impactos dessa produção, né, após a entrega das chaves, algo que a gente nunca tinha tido a oportunidade de estudar. E foi isso que o estudo nos proporcionou. E o que é interessante, né, que vale destacar aqui, o Robson vai trazer os números por si, mas o que vale a pena a gente destacar aqui é que não apenas, né, o trabalho traz essa importância em números, mas ele representa também uma importante fonte de informação e de ferramenta de política pública, porque nos mostra o quanto que investir no setor da construção, no setor habitacional, no setor de habitação de interesse social, por exemplo, representa não apenas diretamente, né, tem impactos diretamente na construção, mas após a entrega das chaves, movimentando aí toda a economia, o que no momento atual é algo muito importante. Então, eu acho que assim, vou parar aqui, passar para o Robson, que acho que os números aqui é o que é mais importante dentro do estudo. Em seguida, depois, a gente volta a discutir esses grandes números. Robson, a palavra está com você. Excelente. Quero cumprimentar a todos, agradecer também, em meu próprio nome, a oportunidade que a gente teve de aprender muito com esse estudo. Assim, eu acho que um grande mérito do trabalho que nós fazemos, Ana Maria e eu, é a oportunidade de aprendermos um pouco mais, né? E no que se refere especificamente a esse trabalho, como também já foi dito, a questão de mostrar que o ciclo da construção civil, ele não se encerra com a entrega das chaves. Muito pelo contrário, uma série de questões se colocam a partir da entrega das chaves, e a questão da repercussão econômica, né, da atividade econômica que se segue após a entrega das chaves é o grande objeto desse estudo. Houve uma variação de energia aqui onde eu estou, e eu estou recuperando os meus arquivos aqui, eles estão voltando aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que a gente possa, então, mostrar os resultados, para que a gente possa ir para o debate, né, na sequência. Eu vou ser muito direto, deixar vocês diante dos resultados do estudo,
e qualquer questão metodológica mais específica a gente trata na sessão de perguntas. Tá? Bom, o que nós fizemos foi estimar uma demanda habitacional a partir da evolução do número de unidades de domicílios por faixa de renda, que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios nos oferece, e para que nós não fizéssemos nenhuma hipótese sobre mobilidade social, que não é o foco do trabalho e que poderia ser questionado também, nós adotamos esse incremento anual, que sai das PNADs mais recentes, até a data de realização do estudo, e temos aí uma demanda por ano estimada para esse período recente, que vai ser a referência de todos os números que virão, de 1,38 milhão de unidades. Essa é a demanda, é o incremento do número de domicílios no Brasil por ano, no período recente, que vai servir como parâmetro e como referência, com essa distribuição por faixa de renda. Então, para que a gente possa focar nos efeitos pós-obra, evidentemente que, na medida em que essa demanda, daqui para frente, ela tiver outro perfil de distribuição de renda ou um outro quantitativo absoluto, nós temos os multiplicadores necessários para atualizar o exercício. Mas esse vai ser o nosso referencial quantitativo. Como a IEDA adiantou, nós fizemos uma ampla pesquisa em mais de uma fonte para chegarmos a valores médios desses domicílios, então, transformar um quantitativo de demanda habitacional em termos de unidades em valores do investimento habitacional, e adotamos como referência os domicílios de 1 até 3 salários mínimos como habitação popular, médio padrão de 3 a 10 salários mínimos de renda, né, renda domiciliar, e os domicílios com mais de 10 salários mínimos como sendo de alto padrão. A partir dos valores médios, portanto, aplicados a esse quantitativo em termos de unidades, que veio lá da PNAD, nós chegamos ao valor do investimento, transformando essa demanda habitacional em valores para que a nossa metodologia pudesse ser aplicada. A metodologia que nós utilizamos, não vou entrar em detalhes técnicos para vocês aqui, mas é a metodologia que utiliza a chamada matriz insumo-produto, ela requer que a demanda não seja apenas um quantitativo, mas seja também um valor. Esse, portanto, é o valor dessa demanda habitacional de 1,38 milhão de unidades por ano. A partir daí, nós fizemos uma pesquisa junto a escritórios de arquitetura especializados no pós-obra. E chegamos a 3 níveis de gasto, que também, para evitar polêmica, né, foram aproximados para esses percentuais que vocês estão vendo na última linha. Ou seja, um domicílio de alto padrão, em geral, gera, nos 3 anos posteriores à chave, nós estamos entendendo que a dimensão temporal do efeito pós-obra é nesses 3 primeiros anos. A partir do 4º, 5º ano, nós começamos a ter gastos relativos à depreciação dos imóveis, e não era isso que nós queríamos estimar. Então, uma pesquisa num pool de escritórios de arquitetura especializados em pós-obra, como eu disse, nós chegamos a esses 3 números aproximados. 25% do valor do imóvel é o gasto adicional pós-chaves, nos 3 primeiros anos após as chaves, nos domicílios de alto padrão. 15% nos domicílios de médio padrão e 10% nos domicílios populares. Escolhemos aí categorias de gastos pós-obra que, evidentemente, tivessem um correspondente com as bases do IBGE, para que nós pudéssemos avaliar os impactos econômicos. Então, essas categorias, obras nas próprias habitações, complementares, de adequação e etc., itens de cama, mesa e banho em decorrência da nova habitação, confecção e artigos de decoração e assim sucessivamente, até chegarmos em alguns serviços, excluindo aí despachantes, gastos com cartórios e pagamentos de tributos. Então, nós temos aqui uma demanda habitacional, nós temos uma demanda habitacional por faixa de renda, e nós temos um padrão de gastos pós-obra, um perfil de gastos pós-obra que está desdobrado por padrão dessa habitação. Vejam que é um pequeno quebra-cabeça, cujas peças vão se juntando para chegarmos aos efeitos que nós queremos.
E aí nós chegamos a 2 grupos de multiplicadores. Qual que é a ideia do multiplicador? Quer dizer, para cada R$1 gasto na demanda final de cada um desses segmentos, quanto mais se gera ao longo das cadeias, dito de uma maneira bem simples. Né? Então, quando nós falamos aqui dos multiplicadores da produção, nós temos, por exemplo, um multiplicador da própria construção. Então, cada R$1 gasto na aquisição de uma unidade habitacional, por exemplo, vai gerar, né, ao longo da cadeia, mais R$2,46. Em termos de valor adicionado, que é a contribuição ao PIB, R$1,12. Em termos de tributos, cada R$1 gasto na ponta da construção gera 62 centavos. E, para cada R$1 milhão de demanda final na construção, 18,31 empregos. E aí, além desses multiplicadores da própria construção, que em si foram atualizados e são de grande importância, nós estimamos multiplicadores exatamente com a mesma lógica para cada um dos segmentos associados aos gastos pós-obra. Então, nós temos aí, repetindo, né, o quantitativo de demanda habitacional, o valor da demanda habitacional, a sua distribuição por faixa de renda, os gastos decorrentes depois das chaves ao longo de várias cadeias produtivas, e agora nós estamos prontos para aplicar esses multiplicadores. E dizer, os gastos, por exemplo, com cama, mesa e banho, decorrentes da aquisição de um novo domicílio, são desta magnitude e vão se multiplicar desta forma na respectiva cadeia. Os gastos com eletroeletrônicos, decorrentes da aquisição de novas moradias, são desta magnitude, nestas faixas de renda, e vão gerar estes efeitos ao longo da respectiva cadeia de eletroeletrônicos. Mais uma peça, portanto, nesse desdobramento que estamos fazendo. Bom, os resultados que nós obtivemos são assim. Nós temos os impactos das próprias obras, e aqui é uma atualização de trabalhos que já tinham sido feitos anteriormente. Então, nós estamos pensando na construção civil, gerando impactos sobre a cadeia da construção civil. Esses números em si são bastante significativos. Então, o impacto direto, né, para atendimento daquela demanda habitacional. Lembre sempre, né, a gente tem lá uma demanda habitacional que veio das PNADs, que é o nosso ponto de partida. Esse quantitativo desdobrado por faixas de renda. Pois é. Então, aquele quantitativo, né, vai gerar impactos na própria cadeia, na própria construção, na cadeia, então nos fornecedores da construção, e o impacto na própria construção e na cadeia, nos fornecedores de materiais e serviços para as construtoras, há ainda uma geração de renda que induz novos gastos. Bom, aqui em si nós vemos a importância do atendimento da demanda habitacional. Nós estamos separando aqui o impacto da construção civil como um todo, especificamente no atendimento da demanda habitacional e nos seus desdobramentos mais tradicionais, na própria construção, na cadeia de fornecedores da construção e os impactos induzidos. Então, o investimento de 204 bilhões para atender aquela demanda habitacional, ele demandaria mais 171 bilhões na cadeia de suprimentos e mais 126,4 aproximadamente bilhões em outros setores da economia. E assim sucessivamente, né? O atendimento da demanda habitacional, ao mesmo tempo, gera cerca de 1 milhão de empregos na própria construção, outros 958 na cadeia que atende a própria construção e mais 987 mil postos de trabalho induzidos por todo esse benefício. Totalizando, portanto, o atendimento daquela demanda habitacional a partir dos impactos das obras. Então, estamos aqui no universo de estimativas mais tradicionais, né? Em termos de emprego, por exemplo, 3 milhões de postos de trabalho. Mas o grande diferencial, como nós sabemos, né, já foi dito pela IED e pela Ana Maria, são os impactos pós-obra. Então, na medida em que nós atendemos a demanda habitacional, uma vez entregue as chaves, existe um impacto aí da ordem de quase 32 bilhões, o que corresponde a 0,44% do PIB brasileiro de 2019. Isso é só após a entrega das chaves, né? Nós temos aqui um total, considerando os efeitos diretos
nas respectivas cadeias, o efeito indireto para trás, né? Então, na ponta das respectivas cadeias, confecção, eletroeletrônicos, esse é o efeito direto, na ponta. O indireto, dos seus fornecedores. E o induzido, aquilo que se espraia pela economia. Em termos de empregos, por exemplo, há mais de 675 mil empregos pelo atendimento da demanda habitacional depois da entrega das chaves. A importância em termos de arrecadação também é bastante importante, nós temos aí todos esses desdobramentos dos impactos pós-obra. O trabalho permitiu, por conta da granularidade das informações, abrir esses gastos a partir das nossas categorias de padrões de domicílios. Então, nós conseguimos montar aí essa matriz, temos muito orgulho dela, atendida a demanda habitacional, sobre cada um dos segmentos que são mobilizados pós-obra, qual é a demanda resultante para cada padrão também de imóvel ou de domicílio. Um dado interessante é este, né? Nós sabemos que o número de domicílios populares no Brasil, os domicílios com renda até 3 salários mínimos, ele é muito grande, a base da pirâmide é muito larga. Por outro lado, o valor dos imóveis, ele é menor, obviamente, e o percentual de gastos pós-obra também é menor, é da ordem de apenas 10% dos respectivos imóveis. Ponderando tudo isso, nas 3 categorias, alto, médio, padrão e populares, nós percebemos que há até um relativo equilíbrio dessa demanda total. Não há uma diferença assim tão grande, isso é um resultado interessante. Muito embora haja uma variabilidade grande dentro das categorias. Então, as habitações populares, por exemplo, geram uma demanda por itens de cama, mesa e banho significativamente menor do que médio padrão e alto padrão. Isso é consistente, quer dizer, as famílias mais pobres, né, elas se mudam com o seu estoque de bens duráveis, de itens de cama, mesa e banho, etc., mais ou menos o mesmo estoque que já tinham, né? Elas levam aquilo, isso não induz tanto novos gastos. Mas no que se refere, por exemplo, a obras nas habitações, existe uma demanda interessante aqui nas habitações populares. De novo, é um percentual relativamente pequeno do valor dos imóveis, que obviamente é menor do que no médio e no alto padrão, no entanto, existe um efeito aí de escala dos imóveis populares. Então, essa adequação pós-obra acaba sendo proporcionalmente mais pesada nas habitações populares. Estou apenas pegando alguns dos elementos para ilustrar, né? E mesmo eletroeletrônicos, né, de uso doméstico. Então, habitações de alto padrão e de médio padrão acabam gerando uma demanda por novos eletroeletrônicos específicos para aquele novo domicílio, numa dimensão muito maior do que as famílias de baixa renda, que, de novo, como eu mencionei, tendem a se mudar para imóveis novos, levando mais ou menos o seu estoque de bens duráveis, incluindo eletroeletrônicos. Com isso, né, em síntese, para que a gente possa partir para o debate, para cada real investido na produção de uma moradia no Brasil, em média, se gera 36 centavos de gastos extras pós-chaves para cada real investido nessa fase seguinte. Em outras palavras, é mais de 1/3. A demanda induzida pós-chaves e que se distribui por aquelas cadeias produtivas segundo aqueles padrões de domicílio, essa demanda total é da ordem de mais de 1/3. Então, sem nenhum demérito para os trabalhos anteriores, até para parte do nosso próprio trabalho, de focar nos impactos e na relevância da construção civil, enquanto dura o ciclo de obra propriamente dito, existe aí uma extensão ao longo de 3 anos da ordem de 1/3 do valor dos imóveis, isso no agregado, né? 16 centavos, como eu falei, de PIB para a economia, para cada R$1 gasto, isso nos 3 anos seguintes, né? E 8 centavos de tributos. Então, claramente, a relevância da construção civil, como disse a Ieda, né, havia um sentimento mais ou menos óbvio, né, pela observação empírica, dessa continuidade da relevância econômica
da atividade da construção civil, especialmente do segmento habitacional. Mas agora nós temos o dimensionamento disso. E em termos de emprego, né, a relação é 3,31 postos de trabalho gerados aí nesses 3 anos seguintes, para cada 1 milhão investido em moradia, sempre pós-obra, sempre após a entrega das chaves. Como nós temos aqui os multiplicadores, como eu disse, é possível a qualquer momento, né, porque esses multiplicadores eles não mudam de uma maneira muito significativa no tempo. Daqui a alguns anos, evidentemente, a gente vai ter que atualizar esses números. Mas como nós temos esses multiplicadores dos gastos pós-obra para cada uma dessas cadeias produtivas, em termos de produção, valor adicionado, que é a contribuição ao PIB, arrecadação de impostos e pessoal ocupado, caso a gente perceba em algum momento, 2020, 2021, por exemplo, 2022, que houve uma mudança na dimensão total ou na distribuição daquela demanda domiciliar, nós podemos rapidamente atualizar o dimensionamento desses impactos, a partir destes números. Nosso 0,36 está aqui, por exemplo. Então, para cada R$1 de demanda habitacional atendida, né, o valor dos imóveis, a produção que vem depois das chaves, ela é da ordem de mais 36%. Temos aqui para o PIB, para o valor adicionado, o nosso 0,16, para os tributos e para os empregos, sendo que para os empregos a gente está se referindo a cada 1 milhão investido no atendimento da demanda habitacional. Então, em linhas muito gerais, para dar uma panorâmica, para que nós possamos passar para o debate, esses são os principais resultados. Como eu disse, é um trabalho que nos enche muito de orgulho por ter feito, de dar essa contribuição e dar esse dimensionamento, e mostrar que a construção civil, no seu segmento habitacional especificamente, sem desfazer dos demais, tem uma importância que se estende para além do final do ciclo de produção. Ana Maria, devolvo a palavra para você. Obrigada, Robson. Então, eu acho que essa questão, afinal, que você destacou, eu acho que ela é fundamental. Ela, assim, traz, né, realmente em números, algo que, como a Ieda mencionou no início, a gente tinha uma percepção. Agora a gente tem números que definem exatamente o quão longo é esse ciclo produtivo da construção. Essa é uma coisa importante. A gente já tem essa noção, né? É um ciclo, no caso da construção, da edificação residencial, que começa ainda com a escolha do terreno, o projeto, né? Tem toda essa fase inicial, que já era dimensionada quando a gente estima os investimentos no setor da construção, mas esse pós-obra era algo que a gente nunca tinha se debruçado. E ela é importante, não apenas para a gente falar, o setor da construção tem uma grande importância na economia, gera muito emprego. A questão é no sentido da gente se situar em termos de perspectivas, o que pode acontecer, considerando hoje os investimentos que a gente vem realizando. Essa é uma questão, acho que fundamental do trabalho. A gente não pensar em termos do, olha, o que foi, o que está em termos do que vai ser, qual a potencialidade desse setor no momento em que a economia está tentando se recuperar dessa fase aqui bastante complicada que a pandemia representou sobre os investimentos. A construção, de certa forma, se saiu relativamente bem, considerando que foi um setor considerado atividade essencial. No entanto, a gente sabe que a gente tem desafios muito grandes e que o setor tem esse potencial de contribuir nessa retomada. E uma retomada, e esse potencial vai além desse ciclo produtivo, ele se estende, né? Essa é uma questão importante num aspecto mais abrangente. E, retomando um ponto que eu falei inicialmente, eu acho que é uma questão a ser destacada, olhar também esses números no sentido de nortear a política pública, porque, como a gente viu, na hora que a gente faz o perfil da demanda, a importância dos segmentos de menor renda dentro dessa demanda. Então, quando se tem uma política pública para atender essa demanda de menor renda, né, você tem aí não só o atendimento de um passivo, de um déficit habitacional, das novas habitações que estão surgindo, e os impactos disso
tá, em toda a economia a partir de investimentos realizados. Então, eu acho que esses são aspectos que eu gostaria de destacar do trabalho, né, dando uma dimensão além dos números, que acho que falam por si, acho que o que o Robson colocou da metodologia, acho que é algo muito importante, e que a gente está aqui também à disposição para esclarecer as dúvidas que venham a surgir. Acho que é isso, acho que agora a gente fica à disposição, né, Robson, para as dúvidas. Betinha, você quer comentar para depois eu comentar também um pouco, antes da gente passar algumas perguntas, nós já temos aqui, eu já estou verificando, mas eu queria um seu comentário e depois eu comento também para a gente passar para as respostas das dúvidas e das perguntas. Civil acaba afetando a economia amplamente, né? Então, agora a gente tem os dados reais, era uma coisa que realmente Zé Carlos tinha essa percepção e todos nós achávamos que tinha algo mais depois, né? E que pequenos reparos, né? Não fica só restrito ao período da obra, ele fica exatamente os pequenos reparos de utensílio, de cama, linha branca. Então, você vê todo o pós-obra que realmente fica para o futuro, né? Então, a gente percebe que a construção civil ela resulta no aumento do PIB nacional, na ordem de 32 bilhões em 3 anos, já se levando em conta todos os impactos diretos, indiretos e os induzidos, né? O Redcode está aí, para poder a gente, se precisar, pegar. E isso eu acho que a gente agora pode abrir para as perguntas, né? Betinho, eu só vou fazer um comentário antes da gente passar aqui as perguntas que, inclusive, já estão no chat. Eu vou chamar a atenção, primeiro, né, parabenizar a Ana e o Robson aí por ter dividido aí comigo, com o José Carlos, com a Geórgia, com o Alexandre, né, a quem eu agradeço muito também a extrema importância da participação desse trabalho, chamar a atenção para um ponto que a Ana falou e que, na verdade, é o cerne da importância desse trabalho. Primeiro, quando a gente fala demonstrar a importância da construção civil, a gente está falando muito além do aspecto social, que é um atendimento de um déficit habitacional, que é também na geração de empregos. Nós estamos falando aí também numa movimentação tributária. E isso no momento em que o país está passando pelo que está passando, pelas dificuldades impostas aí pela crise, né, provocada pelo coronavírus, isso também adquire mais importância e ainda evidencia muito mais a importância do setor. Quando o Robson mostrou lá o quadro com os coeficientes de tributos, quanto que cada segmento de todos aqueles que nós estudamos, os 7 segmentos pós-obra e a própria construção na arrecadação de tributos, a gente viu lá que a cada R$1, quem mais arrecada de tributos é a construção. Né? Então, aí, mais uma vez, se evidencia isso, a importância do setor para a economia. Se já não bastasse toda a sua cadeia produtiva, toda a movimentação que ela gera, a gente tem aí essa importância também, além da importância social e econômica, para ajudar a economia a recuperar. Eu tenho algumas perguntas aqui, Robson. Elas estão direcionadas a você, não sei se você quer que eu responda. A primeira delas perguntando a diferença de demanda habitacional para déficit habitacional. Se quiser eu respondo, mas se você quiser pode ficar à vontade também. Pode responder, por favor. No fundo, o déficit habitacional é um retrato da carência do estoque de moradias num determinado momento do tempo. A demanda habitacional é aquela que vai surgindo ao longo do tempo. Então, na medida em que as pessoas demandam mais moradias, se essa demanda é plenamente atendida, o déficit tende a ficar exatamente onde ele estava. Então, você tem domicílios que são inadequados, você tem famílias que estão coabitando de forma indesejada e etc. Se a demanda habitacional de um determinado ano ela é mais do que atendida, então a tendência é a redução dessa defasagem, digamos assim, do estoque de moradias nas suas várias dimensões. Então, o déficit habitacional é um retrato
de um descompasso entre demanda e oferta por novas habitações no passado, e a demanda habitacional ela vai surgindo ano a ano. Quando nós partimos da demanda habitacional nesse período recente, foi a demanda habitacional que foi efetivamente atendida. Então, o crescimento do estoque de moradias de um ano para outro foi o nosso ponto de partida. Se o déficit habitacional aumentou naquele ano, é porque havia uma demanda além daquela demanda efetivamente atendida. Se o déficit habitacional se reduziu, possivelmente é porque houve uma demanda mais do que suficiente para atender uma oferta mais do que suficiente para atender essa demanda naquele momento do tempo. Isso ficou muito claro, né, Robson? Quando a gente partiu de uma demanda habitacional, nós partimos do número de domicílios que tinha aumentado de um ano para outro. Ou seja, nós contabilizamos aí o número de novos domicílios que surgiram no país de um ano para outro. Apesar desses domicílios terem surgido, nós continuamos ainda com um déficit habitacional. Ou seja, a demanda foi o que foi atendido naquele ano, né, Robson? O ideal seria dizer, desculpa, o ideal seria dizer, aquele número que nós partimos dele, né, foi a demanda efetivamente atendida. Exatamente, naquele ano de 2018 para 2019. Tem uma outra pergunta aqui também, Robson. Betinha, me ajuda aí na questão das perguntas. Tem uma pergunta aqui, falando, Robson, também eu acho importante você explicar, porque vai dar essa dúvida. Uma das questões levantadas aqui é se o gasto com alguns vícios construtivos foram incorporados no trabalho na questão do pós-obra. Sim, quando nós falamos de gastos que são gerados para a própria cadeia da construção, são gastos relacionados à adequação do domicílio, são gastos relacionados a alguma pequena expansão, a alguma mudança até mais estrutural nos domicílios, que acontece muito, né? Nos domicílios de médio padrão, por exemplo, tem pessoas que compram um imóvel, mas ela queria outro. Então ela derruba a parede, transforma a cozinha em garagem, e estou exagerando, tá? Mas se por acaso houve vícios, e isso está incorporado ali, nós não separamos isso, não tinha por que separar. Então, os escritórios de arquitetura que nos atenderam incluíram, sim, adequações, digamos assim, sejam elas decorrentes do desejo do morador ou de algum problema que surgiu no pós-obra, sem dúvida nenhuma. Ô Robson, Betinha, se você quiser, por favor, falar, pode ficar à vontade, tá? Eu estou aqui lendo as perguntas e já direcionando, porque nós estamos aqui com várias perguntas, né? E muito importante, muitas pessoas elogiando o trabalho, muitas pessoas de cadeias produtivas que nós inserimos no trabalho, estamos elogiando aqui a questão de indústria têxtil, falando que para eles os dados são importantes. Olha que bom, né? Isso é gratificante, né? Porque para eles também que não conhecem, por certo, não tinha essa evidência do dado para responder também. Tem uma pergunta aqui que pediram para a gente comentar a fase da pandemia sobre o tema e as perspectivas para 2021. Eu vou comentar, depois eu peço a Ana e o Robson também para falar um pouco, porque o ano passado nós tivemos, a CEBIC inclusive está aparecendo aí no vídeo, o convite para todos assistirem a apresentação dos resultados do mercado imobiliário relativos ao 4º trimestre, e com isso o fechamento do ano de 2020, mas nós vamos apresentar os resultados finais aí do mercado imobiliário, que está efetivamente direcionado ao trabalho, porque é produção de residências. No ano passado, nós tivemos aí um desempenho da construção mais positivo. Mais positivos em termos de geração de emprego e em termos de construção de imóveis residenciais. Nós falamos aí do incremento de financiamento imobiliário só no ano passado de 58%. Financiamento imobiliário esse que, naturalmente, ele tem imóveis já usados, mas esses imóveis usados também vão gerar aí uma demanda pós-obra. Mas no caso da construção, nós temos imóveis novos que também foram vendidos, e o que a gente vai apresentar
vai confirmar aí o resultado, possivelmente, do terceiro trimestre, que já foi um incremento de vendas de imóveis novos. Toda vez que você vende imóvel novo, principalmente aí o que é objeto do nosso trabalho, você vai ter aí um pós-obra. Então, efetivamente, vai impactar também. Em relação à perspectiva para 2021, nós entramos o ano aí com a expectativa mais positiva, considerando aí a baixa taxa de juros, especialmente do financiamento imobiliário, a expectativa da economia voltar a crescer. Isso aí são fatores que nos animavam. Nós temos aí um grande desafio atualmente pela frente, especialmente no mercado imobiliário, no mercado residencial, que diz respeito ao aumento dos preços dos insumos, que foi bem no final do ano passado, especialmente a partir de agosto, setembro, foi um problema muito intenso que o setor vivenciou, e a gente começou o ano, infelizmente, esses aumentos continuam, e isso pode vir a atrapalhar o desempenho do setor esse ano, mas nós acreditamos que isso será resolvido. Por quê? O Brasil, ele tem, né, a oportunidade agora de construir a sua recuperação de uma forma sustentada. E a construção civil muito pode ajudar a isso. Esses números que nós estamos trabalhando aqui, eles são evidentes da necessidade do setor para conseguir alavancar a economia. E nós esperamos, sim, que esse resultado mais positivo apareça esse ano, porque nós vendemos o ano passado. O ano passado nós vendemos, e essas vendas têm aí unidades em produção, lançamentos, e que serão construídas esse ano. Serão construídas esse ano e entregues daqui 2 anos, no máximo. E isso vai gerar aí um pós-obra. Então, sob a perspectiva do trabalho, claro que essa movimentação do setor e essa perspectiva de mais produção, de mais venda, gera ainda mais pós-obra. Robson e Ana, vocês querem comentar, por favor? As perguntas difíceis eu deixo para a Ana Maria, viu, Ieda? Essa pergunta é complexa, eu deixo com você e com a Ana Maria. Na verdade, eu gostaria só de acrescentar o que você já falou, Ieda. Assim, de fato, né, o cenário para a construção civil, né, continua favorável do ponto de vista da taxa de juros, quer dizer, a taxa da economia, mesmo com perspectiva de elevação, né, a gente sabe que ela ainda deve se manter historicamente baixa, e isso com repercussão ainda positiva na concessão de crédito imobiliário. Então, esse é um aspecto bastante favorável. Por outro lado, a gente não pode destacar que as incertezas ainda são muito elevadas, né? Claro que a pandemia acaba atrasando a recuperação da economia, e a gente não consegue imaginar que a construção, o mercado imobiliário possa crescer a despeito de todo esse cenário. A gente, fundamentalmente, para a gente ter a continuidade desse ciclo, a gente precisa, né, sair desse cenário de pandemia, e as coisas ainda estão bastante nebulosas. No entanto, o que acho que é importante a gente pensar, né, é que a construção tem a possibilidade, aí, a partir do que até já aconteceu, né, de gerar um impacto positivo e contribuir nesse movimento de retomada aí nos próximos anos. Porque você tem um ciclo que se iniciou já desde, eu diria, do ano passado, quer dizer, e a repercussão desse ciclo, quer dizer, o que o trabalho mostra é que esse ciclo é muito mais longo, né? A gente dimensionou a extensão desse ciclo, e essa acho que é um aspecto importante nesse processo de retomada. Ô, Aninha, tem uma pergunta aqui do João César Galvão. Nesse contexto, qual a percentagem dos imóveis residenciais no panorama do mercado? Afinal, os imóveis empresariais devem representar também um razoável valor adicionado no pós-obra. Com certeza, né? Eu acho que também... mas não foi o foco do trabalho, né? A gente realmente... A gente focou no residencial, né? No residencial, tá? Esse foi o objetivo, até porque, assim, a gente tem uma base importante, que é a PNAD, que permite a gente justamente ter essa demanda, né, a cada ano, ou seja, quantos imóveis são produzidos por faixa de renda, enquanto que já no mercado corporativo a gente não tem o aumento de produção
aí também seria necessário ter isso por segmento, né? Uma coisa que é shopping, escritórios, hotéis, ele precisaria ter esse perfil de movimentação do mercado imobiliário, que, sim, a gente não tem uma pesquisa única, mas é um desafio, né, que a gente pode se debruçar, né, Robson? Acho que essa é uma questão interessante que pode ser um segundo trabalho. Claro, no caso sem dúvida, a Ana Maria falou muito bem, porque no caso do segmento residencial, nós temos pesquisas de base. Então, nós podemos ir aos dados da PNAD, e nós podemos fazer uma segmentação, por exemplo, de imóvel popular, médio e alto padrão. Consequentemente, nós podemos dialogar com os escritórios de arquitetura especializados no pós-obra e ter uma estimativa de quais são os gastos. E nós temos uma variabilidade de gastos menor. Mas, certamente, por exemplo, quando nós pensamos num escritório, né, vamos pegar o segmento de drywall, por exemplo, para dar um exemplo apenas, dentro da própria cadeia da indústria da construção. Imóveis não residenciais, imóveis comerciais, por exemplo, tem uma grande demanda pós-entrega de adequação que envolve aí drywall, envolve mobiliário específico, etc. Nós só precisamos de pesquisas de base que nos deem aí o ponto de partida, que no caso do segmento residencial, uma pesquisa com a PNAD, por exemplo, nos oferece. Agora, evidentemente que nós acreditamos e sabemos, de novo, empiricamente, precisamos quantificar isso, que existe toda uma cadeia pós-entrega das chaves dos imóveis não residenciais, dos imóveis comerciais, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é extremamente relevante de mencionar isso também. Ô Betinha, olha que importante, né? Queria até que você comentasse para a gente, olha que importante essa pergunta, e a gente até agradece ao João, porque é importante destacar aqui muito bem que toda essa grandiosidade e a importância que nós descobrimos, né, em números do trabalho, diz respeito apenas ao segmento habitacional. Então, agora, o João ainda, né, estimulou a gente partir para uma segunda fase, de ver ainda os imóveis comerciais, os empresariais. Então, ou seja, a importância é ainda maior. E se a gente considerar também obras de infraestrutura, olha que dimensão isso vai, o poder da construção. Não é, Betinha? A cadeia produtiva da construção é imensa, né, Ieda? Então, a gente percebe a quantidade de emprego e gerando renda, o que é que isso pode levantar. A gente fez só habitacional, já percebe esse crescimento, imagine quando chegar no empresarial e na obra pública, resultando no aumento do PIB nacional, na ordem de 32 bilhões em apenas 3 anos, já se levando em conta todos os impactos, né, diretos e indiretos. Então, você percebe que a gente tem uma gama nisso muito grande que pode ajudar realmente ao crescimento da nossa economia brasileira. Um comentário que está aqui do Paulo Muniz, Ana e Robson, ele fala aqui que lembrando que quase a totalidade dos investimentos são privados. Aqui no caso do trabalho, né, foi o segmento residencial, né? Então aí foi a questão toda do privado, a gente não pegou a questão do setor público, são habitações, são residências, né, Robson? Desculpa, sem dúvida. Então, por exemplo, se a gente pensa na infraestrutura, por exemplo, nas obras ligadas à mobilidade, né, na infraestrutura que eu digo de saneamento, né, nas obras ligadas à mobilidade, etc., nós temos também uma outra dimensão. Isso é muito relevante de dizermos isso. Primeiro, que é o investimento privado, de caráter residencial, e nós estamos muito focados no universo, né, a célula básica do nosso estudo, Ana Maria me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, é a própria unidade habitacional. Quer dizer, são os gastos que são feitos ali na própria unidade habitacional. Nós poderíamos estender isso para o entorno. Então, por exemplo, né, se você faz um novo loteamento, você tem um impacto sobre o entorno ali que o pessoal de urbanismo gosta muito de estudar e de destacar
tá? Você tem todo o gasto para adequar a movimentação da população, se isso é num bairro, por exemplo, um pouco mais distante, e por aí vai. Então, assim, esses efeitos são bastante relevantes, o trabalho é inédito nesse sentido, não tinha sido feito nada parecido, que seja do meu conhecimento, e ainda assim, para que nós pudéssemos focar nisso, no impacto pós-obra, nesse universo aí da própria unidade residencial, nós estamos apontando agora para a necessidade de novas estimativas complementares, sem dúvida nenhuma. O Robson, eu queria... Desculpa, Ana, pode falar. Não, é uma coisa que acho que é importante a gente se atentar, porque a gente está falando, né, só do investimento privado, mas, na verdade, a gente tem que lembrar que quando a gente está olhando a PNAD, quer dizer, os domicílios que foram entregues, a gente também está abrangendo a política pública, né? Lembrando aí do programa que, na hora que ele entrega a habitação, e essa habitação está sendo adicionada ao estoque. Então, tem também, né, uma parcela aí que não vou dizer recurso público, porque a gente, olhando, né, a política pública hoje principal, que é o programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, a gente está falando de recursos do FGTS, né, aplicados aí à produção de moradias. Então, essas moradias, à medida que são entregues, elas são incorporadas ao estoque, né, sendo captada pela pesquisa. Ana Maria, mas eu acho que eu entendi a pergunta que foi feita de uma maneira um pouquinho diferente. O gasto pós-obra é um gasto privado. Exatamente, Robson, eu entendi isso também. Eu também entendi isso. Mas até aproveitando a deixa dele, o Robson, a deixa da pergunta, só para assim continuar ressaltando aqui a importância da construção civil, quando a gente analisa o investimento do país como um todo, se nós pegarmos o resultado aí da última década, né, 2010 até 2019, em média nessa década, a construção civil sozinha respondeu por cerca de 50% do investimento nacional. Isso mostra aí também o poder, né, do setor, o poder e a importância dele, né, Ana? Sem dúvida, o investimento na construção tem uma importância muito grande dentro do investimento do país, né? Ou seja, não tem como a gente pensar numa retomada sem investimento, ou seja, sem a construção, né? Esse aspecto, acho que está muito claro, né? Assim, aliás, já estava claro, que a gente agora está indo além, mostrando que isso, né, continua. Vou para mais uma pergunta aqui. Pode falar, Betinha. Eu quero também endossar esse reforço, né, da construção civil, porque ele, como é muito amplo e atinge vários segmentos da construção, né, a construção com os 1000 itens que nós temos, então você vê essa capilaridade e comprova agora com esse pós-obra. Isso mesmo. Isso, desculpa, Betinha. Isso mesmo, Betinha, você está coberta de razão, e eu tenho só respondendo uma outra pergunta que está aqui, perguntando que esses investimentos pós-obras foram dimensionados para qual período? Foram 3 anos, né, Robson? A gente destacou aí no trabalho que a gente estudou um período de 3 anos após a entrega das chaves. Robson, quer falar mais um pouco sobre isso? Não, isso é um detalhe, mas é um detalhe relevante. A nossa discussão, e você, Ieda, participou diretamente dessa discussão, é a seguinte: nós não queremos misturar, até onde for possível, o gasto pós-obra com o gasto de manutenção do imóvel. Então, a ideia é que a gente tinha que fazer um corte temporal para dizer assim, não, esses são gastos decorrentes de você ter tido acesso a uma nova moradia, e não gastos na reposição da depreciação. Então, obviamente que esses cortes temporais, na realidade, eles não são assim tão abruptos, mas foi uma escolha que nós fizemos e a gente está muito tranquilo com essa escolha. Então, todas as conclusões e o dimensionamento que nós tiramos é dizer o seguinte: você atende uma demanda habitacional, né, é a demanda efetivamente atendida, como nós já discutimos, é aquela lá de 18 para 19,
A partir da entrega das chaves, existem gastos decorrentes desta entrega, que se estendem por um período de 3 anos. A partir daí, eles começam a se confundir com a reposição da depreciação. Então, todo o dimensionamento ocorre ao longo de 3 anos. Mas dizer que um ciclo de obra que dura, sei lá, 2 anos, gera uma demanda adicional que se estende por mais 3 anos, e é da ordem de 36% do valor das obras, este número, colocado desta forma, ele é muito consistente, muito realista e muito significativo. Nós estamos falando de investimentos que estão sendo realizados. Então, vamos de novo voltar, né? A gente trabalhou com a PNAD em 2019, tá? Então, com o que foi adicionado de domicílio, né, em 2019, considerando que a gente trabalhou com os 3 anos seguintes, ou seja, a gente está nesse pleno movimento aí, né, de investimento pós-obra desse ciclo de 2019. Quer dizer, aí você junta 2020, né, o que foi entregue em 2020, somando ao ciclo de investimento final. Exatamente. Aquela onda de demanda gerada lá atrás continua se propagando, de acordo com a metodologia que foi adotada. É até importante destacar... Pode falar, Betinho. Então, que a Adriana Kepraldi está dizendo que o QR Code está pequeno, mas eu quero deixar claro que nas nossas páginas aí das redes sociais, da CEBIC, ele terá todo o estudo completo. Bem lembrado, Betinha, é isso mesmo. A CEBIC vai disponibilizar o estudo no seu site, né? cebic.org.br. Se o QR Code, eu peço a Nina, se tiver condições de aumentar um pouquinho aqui, será importante para as pessoas baixarem. Mas dentro da linha dessa pergunta, Betinha, é igual o Robson comentou, que aí esse período que nós definimos como 3 anos, porque foi o período que mais impacto, né, maior geração aí nós temos, né, de utilização desses outros segmentos, mas ressaltar que por mais que tenhamos, depois de 3 anos, uma questão de depreciação que tem que ser considerada, na verdade, os gastos pós-obras, eles continuam depois também, né, Robson? Tem aí uma questão que a gente tem que considerar de depreciação, mas isso não significa que essa depreciação vai ser superior a essa questão dos gastos pós-obra. Só que como envolvia uma complexidade ainda maior, e nós não tínhamos nenhum parâmetro para o início do período, que é os 3 anos, nós partimos daí. Né? Então, só ressaltando mais uma vez, o número já mostra a importância, ou seja, 36% de uma forma geral do investimento, né, dos valores das moradias, das habitações, unidades residenciais, são gastas nos próximos 3 anos em pós-obra, e destacando que isso é só residência, então o potencial é ainda maior se considerarmos as obras comerciais, né, empresariais, e também as obras de infraestrutura. Robson, Ana, querem comentar? Acho que é isso, Ieda. Acho que você acho que colocou a questão perfeitamente. Acho que a dimensão do trabalho está focado realmente numa questão imobiliária, mas a gente pode ter muitas extensões, né, o Robson? Quando nós ouvimos os escritórios de arquitetura, por exemplo, e nós comentamos essa questão, eles disseram que isso corresponde, por exemplo, e aí a gente, com parênteses, né, a gente fica muito tranquilo de ouvir os não economistas, né, porque o economista tem um mindset, uma forma de abordar as questões, e quando a gente ouve profissionais de outras tribos, a gente se sente mais confortável nessas escolhas metodológicas que a gente tem que fazer. Então, eu ouvi dos escritórios de arquitetura, porque essa pergunta foi feita especificamente, se esse universo de 3 anos era razoável. E eles disseram que sim. Eu ouvi mais ou menos o seguinte: você sempre terá aquela pessoa que tem caixa, inclusive, para em 1 ano colocar um imóvel de alto padrão em perfeito estado, do jeito que ela sonhou, mas isso é um caso. E você terá aquelas pessoas, por exemplo, não só, mas, por exemplo, na baixa renda, que vão adiar a colocar uma cobertura de garagem, por exemplo, por 2, 3 anos.
por conta de restrições orçamentárias, etc. Não que não aconteça o inverso também, né? Não que a baixa renda, às vezes, também não faça tudo de uma vez e que a alta renda também não prolongue, tá? Eu só dei 2 exemplos. Então, eles me disseram que esses 3 anos, para eles, do ponto de vista assim, realista, né? Porque o arquiteto tem essa questão, esses escritórios, né, tem essa questão da concretude, disseram que não é tão arbitrário assim. Porém, evidentemente, né, vai haver uma sequência de gastos a partir do momento que há um estoque de moradias. Um exemplo que eu sempre uso, né, e que a gente não estimou aqui porque não era o caso, é a questão de produtos de limpeza. Quer dizer, todo domicílio tem um estoque de produtos de limpeza. Na medida em que você amplia o número de domicílios no país, você coloca num outro patamar essa demanda por produtos de limpeza. Isso é um gasto pós-obra? Não podemos dizer que seja, mas é um gasto que tem vinculação com o estoque de domicílios e se prolonga no tempo. Tá? Nós não trouxemos para o estudo porque é difícil dizer que isso é um gasto pós-obra. A gente estaria forçando um pouco metodologicamente aqui o estudo. Mas existe, de fato, um prolongamento no tempo. Então, dimensionamos restritos ao universo de 3 anos. Foi isso que fizemos. Ô, Robson, importante o que Pelo você que eu falou... conheço, o nosso presidente Zé Carlos, esse foi o estudo inicial, né, do pós-obra residencial. Com certeza que vai chegar nas obras comerciais e as outras também. Pode esperar, é obra pública. Já ele está pensando nisso. E lembrando do presidente, né, e você que nós que estávamos desde o início da discussão, acho que assim, uma questão que acho que vale destacar também é que nós procuramos ser conservadores. Acho que o Zé Carlos se preocupou muito nesse sentido, da gente ser conservador, a gente não tentar extrapolar de qualquer jeito esse gasto pós-obra, que aí isso tem a ver com o que exatamente o Robson falou agora. Quer dizer, olha, no limite, você pode incluir tudo, né, dentro desse gasto pós-obra. Mas a ideia foi assim, olha, vamos ser conservador para a gente realmente poder contribuir nessa discussão, algo que é crível. E aí a pesquisa foi muito importante nesse sentido e restringir a itens que realmente a gente percebeu que são, né, mais relevantes em termos de despesa das famílias. Existem 2 expressões, Ieda e Betinha principalmente, que a gente tem muito cuidado quando escreve o texto, que é no período analisado e pelo menos. Eu acho que se você der uma busca no nosso texto, você vai encontrar inserido em parágrafos críticos as expressões no período analisado, ou seja, nos 3 anos, o estudo se limitou aos 3 anos. Perfeito. Tá? Fez essa opção. E pelo menos, que é consequência disso. E aí a gente tem muita segurança do que está falando, e preferimos errar pelo excesso de conservadorismo, que não é um erro, na verdade é um cuidado, mas destacando isso com muita atenção ao longo do trabalho. Ô, Robson, eu quero chamar a atenção para um ponto aí, né, que você e a Ana e a Betinha também destacaram, só ressaltando, o estudo considerou 7 segmentos no pós-obra, que são aqueles que nós, né, estudamos e verificamos que eram os que sofreriam maior impacto. E o estudo, ele demonstra, porque nós falamos aqui que 36% do valor do investimento, do valor da unidade residencial é gasta aí no pós-obra. Mas o estudo, ele demonstra, desses 36%, quanto é de cada setor. Ou seja, quanto é da indústria têxtil, quanto é para a produção, né, de roupa, cama, mesa e banho, quanto que é para a produção de móveis planejados. Então, quem quiser esse detalhe para ver qual é o segmento aí que está com o maior impacto, o estudo traz também. Nós trouxemos os 7 mais relevantes de acordo, né, com o que foi verificado. Não é isso, Robson? Exato, e foi aí que eu mencionei agora há pouco que nós montamos uma matriz. Nós fizemos isso para esses 7 e para 3 padrões de imóveis. Porque, evidentemente, que esses gastos se distribuem nessas 7 cadeias diferentemente a depender do valor dos imóveis.
Então, a pesquisa de campo que nós fizemos foi exatamente nesse sentido, de mencionar não apenas quantos por cento do valor do imóvel é gasto após as chaves em cada padrão de residência, tá? Mas também como esses percentuais se distribuem nessas 7. E aí nós montamos essa matriz que é bem informativa. Ô, Robson, e esse levantamento também que aponta que o pós-obra resulta na geração de cerca de 676 mil postos de trabalho em toda a economia, no período de 3 anos. Esse montante, esse valor. Como é que você vê isso? No fundo, dito de uma maneira bastante direta, né? Pare de entregar novos domicílios e você vai ter um impacto enorme no setor, não só de cama, mesa e banho, imóveis, como também de eletroeletrônicos, por exemplo. Claro. Então, a indústria de televisores, ela tem que ser uma entusiasta da construção civil habitacional. Porque, evidentemente, as pessoas que adquirem um imóvel novo, e isso em todas as faixas de renda, querem um televisor novo para o imóvel novo. Assim como querem uma cortina nova para o imóvel novo e assim sucessivamente. Então, não é só aquela tinta que você vai passar da tinta branca que foi entregue ao imóvel, sabe? É até o computador novo para a casa nova, no caso dos domicílios de médio e alto padrão, por exemplo. Então, assim, cada vez que eu fosse trabalhador da indústria de eletroeletrônicos, eu passasse em frente a uma obra residencial parada, eu ficaria com medo de perder o meu emprego. Infelizmente, a ignorância é uma bênção, né? A pessoa preferiria não saber isso, porque ela não vê que aquela obra parada pode ser um televisor a menos que seja comprado e o emprego dela corre risco porque aquela obra está parada. Então, trazendo para a realidade nua e crua, saindo da Torre de Marfim dos economistas e vindo para o mundo real, é isso. Esse estudo, eu acho que o governo vai ver realmente a importância da nossa cadeia, né? Da nossa construção, para não deixar nenhuma obra parada. Verdade. Muito bom. Betinha, você falou tudo, Betinha, porque o estudo mostra aí a importância de políticas públicas que vão afetar, não é só a construção. Não. Aí é uma série de segmentos, geradores de renda, geradores de emprego e de tributos que serão afetados também, né? Exatamente. De uma maneira mais, a capilaridade que a Betinha falou, essa palavra é muito importante para nós. Nós conhecemos muito bem, principalmente os estudos que a Ana Maria coordena até hoje, sempre coordenou e coordena até hoje, nós conhecemos a capilaridade da indústria da construção. E agora nós estamos colocando em destaque uma capilaridade pós-obra, e dimensionando essa capilaridade pós-obra. Então, realmente, existe um termo que eu uso muito nas nossas aulas, que é o termo nodal. Nodal significa aquilo que é o nó. Então, eu costumo brincar assim, a aranha se coloca no centro da teia, porque qualquer movimento ao redor ela sente ali, qualquer movimento que ela faça repercute na teia inteira. Então, faltava um pedaço da teia da construção civil. Você tem ali a atividade da construção em si e tem toda uma teia de fornecedores da obra. Agora, nós estamos desvendando parte da teia de fornecedores do pós-obra. Então, essa característica nodal da indústria da construção, de mobilizar outras cadeias, querendo ou não querendo, não tem jeito. É necessário, tão necessário quanto os fornecedores dos materiais são esses fornecedores pós-obra. Essa demanda haverá, sempre haverá. Então, essa característica nodal da construção civil, ela é maior do que se imaginava e nós estamos montando aí um outro pedaço dessa teia que tem lá no centro, essa aranhazinha fiadeira que é a construção propriamente. Robson, muito bem comentado. Eu quero só aproveitar para agradecer todos os comentários, os elogios que estão sendo feitos aqui ao trabalho, né? Isso demonstra a importância que todos estão verificando, né? Nos dados que foram apresentados, igual a Betinha
comentou no início, é um estudo inédito, o Robson também comentou, eu também não conheço nenhum estudo nessa proporção no país. Existem estudos, igual eu comentei no início, relativos ao aspecto da produção, mas em relação ao pós-obra, é realmente um estudo inédito. Eu quero, assim, agradecer a todo mundo que mandou essas mensagens, né, no site, passar a palavra, nós não temos mais perguntas, eu queria passar a palavra para o Robson, para a Ana, depois para a gente já aí despedir. Betinha fala no final e dá suas mensagens finais. Ana, depois Robson, primeiro as damas. Ana? Isso. Não, primeiro e segundo também. Eu deixo para a Ana Maria... Segundo, o terceiro a gente... Eu deixo para a Ana Maria fechar os comentários. Bom, e assim, fechando aqui, agradecer mais uma vez, né, a CEBIC, Zé Carlos, Betinha, você, né, que foi uma grande parceira nesse trabalho. Acho que foi uma oportunidade incrível, como o Robson falou, que faz esse trabalho incrível assim, para a gente, sempre ter a oportunidade de conhecer mais, né, evoluir, conhecer o setor. Nós, como especialistas da construção, ter o conhecimento é algo muito importante. E a realização desse estudo, abriu mais uma porta do conhecimento para a gente, nas nossas análises, né? A gente trabalha com as análises setoriais, a gente está sempre considerando os indicadores disponíveis. Na hora que a gente cria mais a gente abre uma porta incrível que permite aí a gente analisar as perspectivas. Quer dizer, alguém fez a pergunta aí, as perspectivas para 2021. Um estudo como esse, né, uma ferramenta para a gente pensar de uma forma mais abrangente essas perspectivas. Então, nesse sentido, né, gostaria, de fato, de agradecer a vocês, né, essa oportunidade. Eu acho que, sem dúvida, a gente trouxe aí um material que acho que vai ser usado aí por muitos, né, e por nós, inclusive, aí nas nossas análises daqui para frente. Robson, quer falar, Robson? Não, eu só quero agradecer essa oportunidade de ter aprendido tanto com esse trabalho e contribuído para montar a teia, como eu falei. Obrigado. Betinho, eu vou falar para você ser aí a nossa, né? Você que foi aí levou aí para a gente esse evento. Eu queria também agradecer muito especialmente ao presidente José Carlos, que foi aí quem nos inspirou da solicitação desse trabalho, mas eu tenho que agradecer muito a equipe interna da CEBIC, em especial a Georgia, o Alexandre, a nossa equipe de comunicação, que não mediram esforços aí para que o trabalho fosse realizado e para que a gente tivesse aí um sucesso total. Muito obrigada de coração a todos. Quero agradecer a todos que acompanharam conosco o evento, falar que eu estou aqui no banco de dados da CEBIC à disposição para qualquer dúvida que vocês ainda queiram solucionar sobre o estudo. Vocês podem adquirir o estudo, né, no site e ter alguma dúvida na hora de análise, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Especialmente agradecer, Betinha, por você ter aqui conduzido esse trabalho conosco, substituindo aí tão bem o nosso presidente. É claro que nós sentimos a falta dele, mas você aí brilhou, Betinha, muito obrigada. Você, como sempre, Ida, aí, com essa simpatia, que nada. Estamos aqui no mesmo patamar. Eu quem agradeço. Mas, antes de fazer o fechamento, eu gostaria também de falar que a maior parte dos investimentos das obras habitacionais são privadas, mesmo no caso Verde e Amarelo. E uma coisa muito importante também que a gente tem que prestar, que o próprio presidente sempre tem falado, é diminuir, acabar com essa burocracia. Na hora que diminuir e acabar com a burocracia, vocês vão ver o pulo que nós podemos dar, né? Mas eu quero agradecer ao Robson, a Aninha, como sempre aí, principalmente a você, Ida. E em nome do nosso presidente, Zé Carlos, agradecer a todos que participaram e que a CEBIC está aí, pronta para 2021, com muita esperança e confiante. Eu acho que será, se Deus quiser, um ano muito bom e que nós precisamos das reformas e vamos torcer que elas saiam. Já começou, né? O Banco Central aí. Então, vamos em frente e muito obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana, Betinha, Robson. Um abraço.